Entrando nesse assunto, né, sobre o reconhecimento dos acampamentos para legalizar os assentamentos, etc. Qual que é a análise de toda a existência, na verdade, do MST? Bom, o MST ele surge em 84, né? Desde 84, então a gente já tem quanto? 42 42 anos. anos, 42 anos, né? Agora Nesses, em janeiro completou 42 nesses anos. 42 anos, qual foi o período que o movimento conseguiu mais ter assentamentos reconhecidos e qual que foi o momento mais duro, mais difícil? Tem uma base, assim? Sim, sim. Assim, nós passamos por diferentes períodos, até que é isso, né? Dependendo do governo, dependendo e da própria correlação de forças, né? Isso é importante também. Porque, por exemplo, havia, mesmo durante apesar, né, no caso aqui a gente tem o massacre de Eldorado do Carajás em 96, mas o período ali dos anos 90 foi um período em que foram realizados muitos assentamentos, porque havia uma correlação de forças, né, relativamente mais favorável e uma pressão e talvez até uma menor contraofensiva do agronegócio, né, do uso também, né, das terras. Então houve um processo de assentamento mais vertiginoso aí no início, ali, final dos anos 80 e anos 90. Depois a gente tem, principalmente o primeiro governo Lula, né, o primeiro período ali do governo, no primeiro mandato, né, Uhum. do governo Lula também é um período de avanço, né, na política de reforma agrária, e aí depois a gente vai tendo um esmorecimento, né, da realização da reforma agrária mesmo, que é criação de novos assentamentos, desapropriação de novas áreas. Porque às vezes também, alguns dados, né, em termos de realização de política da realização da política da reforma agrária, às vezes ela é um pouco se você for analisar esses dados de forma mais aprofundada, você vai verificar que não é que são desapropriadas novas áreas. Eventualmente são áreas que são apenas regularizadas, assentamentos que são regularizados, ou então a solução, como a gente teve agora mais recentemente, de conflitos que já estão instaurados há 20 anos, por exemplo. Áreas que nós tivemos agora um exemplo do Paraná, em torno de 3.000 famílias assentadas, mas era de um conflito com uma empresa, com a Araupel, um conflito que já se estendia por aproximadamente 20 anos. Então, ali já estavam instaladas, né, nos acampamentos, as famílias já estavam ali acampadas, vivendo, sobrevivendo naquelas áreas, né? Então, foi sim uma solução muito importante, né? Uma conquista de um direito muito importante, mas não avança, né, na perspectiva da realização da política da reforma agrária como que, digamos assim, que efetivamente diminua, né, esse déficit que a gente tem de famílias sem terra. E aqui, por exemplo, em Santa Catarina, né, um exemplo mais local, nós tivemos agora um assentamento, a criação de um assentamento, aproximadamente ali no ano 2023, 2024. Teve um agora que está saindo, que saiu recentemente também. Entre 2023 e 2024, o assentamento que foi criado antes disso, o anterior a isso, é do primeiro governo Dilma, que assentou aproximadamente 7 famílias Em toda Santa Catarina. em todo o estado de Santa Catarina. Quando você está falando do assentamento, já é a regularização É das a ocupações e do desapropriação, acampamento. que não necessariamente é uma área ocupada, Uhum. né? Pode não ser uma área que está ocupada. Vou
citar, hoje, por exemplo, em Santa Catarina, nós temos 5 acampamentos que estão, né, ativos, digamos assim. Desses 5 acampamentos, só 2 são em áreas, que a gente diz em áreas, que estão em litígio. Que pode virar um assentamento. Ou não, ou Claro, que as famílias eventualmente tenham que sair. Os outros 3 acampamentos são em áreas comunitárias, áreas de assentamento que foram cedidas para as famílias, ou em área cedida por algum, por exemplo, por um terreno de uma igreja e tal, onde as famílias permanecem lá temporariamente. pela uma questão de sobrevivência mesmo. Por uma questão de sobrevivência e por uma questão da própria ofensiva do Estado, uma ofensiva estatal e a ofensiva do judiciário, da polícia, enfim, dessa política estatal de combater efetivamente as ocupações, Porque as novas ocupações de terra. por exemplo, se há algumas ocupações que, digamos assim, fracassam nesse sentido de que o Estado é exitoso na repressão, você tem um problema ali porque você tem tantas famílias que você precisa encontrar um lugar. É meio que nesse sentido que você está. Porque na verdade, é importante também ter as ocupações de terra para porque é através da ocupação de terra que esses trabalhadores sem terra, essas famílias, elas vão pressionar o Estado a realizar a política de reforma agrária. Esse é o principal meio de luta, né? Assim como um trabalhador urbano vai fazer greve, né, para pressionar por melhores condições de trabalho, a ocupação, ela é uma ferramenta, é um instrumento de luta do movimento social para pressionar o Estado para fazer reforma agrária, né? Seja inclusive para os próprios órgãos públicos cobrarem do Estado uma solução para aquelas famílias que estarão numa situação de vulnerabilidade extrema, né? Num acampamento. Então, a gente tem, por exemplo, acampamentos com mais de 10 anos. E aí é sem energia elétrica, sem água encanada, sem condições, assim, às vezes mínimas, né? Sem local para produção, para desenvolver uma produção, né? Então, E a infraestrutura de moradia, imagino que geralmente é. lona, né? Barracos de lona, com algum pouco de madeira, alguma coisa assim, né? Mas moradias extremamente precárias, né? Então, mas infelizmente, né? A gente sempre fala, o movimento não faz ocupação porque é bonito, porque enfim, para uma questão de diversão ou uma questão de aventura. Não, é porque é um instrumento para pressionar o Estado a fazer a reforma agrária, a assentar essas famílias, a expor o conflito, a expor a questão, né, para o Estado, para o Estado cumprir essa função, ou expor, inclusive, um problema de uma determinada área, né, chamar atenção, denunciar como forma também de denúncia, por exemplo, de uso indevido de área pública, né, de grilagem, de crime ambiental, de trabalho escravo, enfim, ou né, basicamente do não cumprimento da função social. Então, é uma forma de denúncia e de pressão do Estado para a realização dessa política. Então, manter esses acampamentos, ainda que eventualmente em áreas que não sejam áreas privadas, né? Privadas, eu digo assim, área que está lá em litígio com um fazendeiro, enfim, mesmo nessas áreas comunitárias se torna uma forma de para pressionar o INCRA para buscar uma solução, né? E, enfim, correr atrás que é isso, pressionar o Estado também para destinar recursos, ou para movimentar a máquina pública, né? Mas é bem ilustrativo isso que você está falando desse contexto de que, bom, nos anos 80, 90 e comecinho dos 2000 teve algum avanço um pouco mais significativo comparado ao período posterior, porque isso ajuda a gente a pensar, a qualificar o debate sobre a luta pública, que geralmente é
é muito complicado quando entra no debate eleitoral, que é imaginar que um governo um pouco mais progressista, um governo mais de esquerda, tenha por si só alguma saída melhor nesse sentido. Porque, bom, o que você está mostrando é quase que contraditoriamente num governo que é do FHC, que a gente sabe a truculência que foi, inclusive, Sim, sim. foi o governo das principais reformas neoliberais, mas que de alguma forma teve mais assentamento que em governos, por exemplo, Lula 2 ou Dilma. No seguinte sentido, de que, bom, você fala, o movimento ele era mais. A gente estava no movimento de ascensão, não só do movimento do MST, mas a gente está no movimento de ascensão da década de 80, final de 70, começo de 80, em que a gente está ganhando, inclusive, em outras áreas, né? Embora em outras áreas a gente já começa a perder na década de 90, para ser bem, Sim, bem sim, com franco, né? certeza. E, de outro lado, você está citando algo que eu nunca tinha parado para pensar, mas é a própria reorganização da classe da burguesia no campo, né? Da oligarquia, ou o que quer que se queira Uhum, chamar, né? uhum, Porque a uhum. gente está falando ali de um declínio ali do setor industrial na década de 70, 80 e consolidado na década de 90, né? E também, de alguma forma, o boom das commodities nos anos 2000, né? Então, isso certamente vai ser uma pressão gigantesca e um fortalecimento gigantesco do agronegócio, né? Então, Política de alianças daí com esses setores. então a gente vê explicitamente que, a despeito de qual é a cor do governo, quando a gente vê a classe dominante mais forte e as classes subalternas mais fracas, obviamente que o resultado vai ser o resultado que a gente está vendo, né? Então, acho que isso ajuda a gente a qualificar o debate, e a gente tem tentado fazer esse debate agora, sobretudo em 2026, a gente está no ano eleitoral, a gente sabe as questões que são importantes num debate eleitoral, mas para a gente também conseguir, em algum momento, passar além dessa lógica, né? Então, eu acho que isso Superar. ajuda a qualificar o debate, né? A despeito de qualquer coisa, não basta uma eleição de X ou Y. Não, exatamente. Não garante, né? Não é uma garantia de que a gente vai ter essas conquistas, né? E essas mudanças estruturais, né, que nós precisamos, justamente por isso, porque há uma aliança e há uma constituição, né, de um congresso também que limita ou que tá o tempo todo buscando retirar direitos, não só, né, limitando, por exemplo, orçamento, enfim, mas também na ofensiva de retirada de direitos já conquistados, né. Então essa disputa, na sociedade, ela vai refletir diretamente, né. Então, eventualmente, nós temos, eu acho que o pior período que nós passamos foi esse posterior ao golpe da Dilma, isso não há dúvidas, né. Porque nós tivemos, inclusive, não só uma retração da reforma agrária, mas essa retirada a extinção desses programas que minimamente garantiam, né, alguma sobrevivência. Então, querendo ou não, com o retorno do governo Lula, né, na presidência, a gente conseguiu ter um fôlego, a gente conseguiu voltar a respirar, né. Mas eu acho que é uma questão tem uma questão, assim, que no movimento a gente sempre busca deixar muito claro e trabalhar para isso, que é essa autonomia do movimento social em relação a partido político e governos, né.